Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a nosso Evangelho no Lar em Família. Convido a se inscreverem em nosso canal, curtirem, compartilharem os nossos vídeos, assistirem também todos os sábados a nossa Reforma Íntima, que se dá às 15 horas de todos os sábados. Convidamos também a estarem conosco na nossa atividade de irradiação, que se dá todas as terças-feiras, às 20h30, tanto de forma online como presencial, aqueles que quiserem ir até o nosso centro espírita. E nós temos também, às terças-feiras, às 19h30, o nosso Evangelho no Lar, de forma presencial, em nosso centro. Para aqueles que gostam de fazer Evangelho e as atividades de forma presencial, estejam todos muito convidados a estarem conosco nessas atividades. Vamos dar início ao nosso Evangelho com a nossa oração. Querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, nossos benfeitores, que possam se fazer presente nesse instante para nos auxiliar com a inspiração e a intuição no entendimento e no esclarecimento da lição. Convidamos também a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indiretamente estão atrelados à psicosfera dos nossos lares, sejam eles unidos pelos nossos laços de amor ou de ódio, que possam aproveitar esse Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é de número 34, a serva escandalizada. Ante as exclamações de Dalila, a esposa de Azor, o tecelão, quanto às maldades de alguns publicanos de mau nome que haviam desrespeitado em praça pública, justamente quando procurava praticar o bem, relatou Jesus com simplicidade. Piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso, rogando trabalho. Foi atendida, cuidadosamente, por um anjo que lhe recomendou visitasse uma taberna para salvar 2 homens bons, desprovidos, que se haviam deixado embriagar, enganados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. No dia seguinte, porém, a enviada reapareceu chorosa, explicando ao ministro do Eterno que lhe não fora possível satisfazer-lhe a determinação, porque o recanto indicado jazia repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis. O anjo, então, mandou-a a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada. No outro dia, porém, a emissária regressou, alegando que não lhe fora exequível o trabalho, porque a furna ocultava vários homens e mulheres, seminus a lhe ferirem o pudor feminino. O administrador celeste, sem desanimar, designou-a para auxiliar uma senhora agonizante. Mas, decorridas poucas horas, a colaboradora voltou, ruborizada ao ponto de origem, informando de que não pudera nem mesmo penetrar o quarto da enferma, porque na antecâmara o esposo da doente, palestrando com certa mulher de baixa procedência, projetava um assassino para a noite próxima. O prestimoso ministro do Alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe o auxílio de 2 homens dementes situados em extenso vale de imundos. No dia imediato, a serva escandalizada retornava célere, esclarecendo que não conseguira alcançar o objetivo, porquanto os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura, a lhe causarem extrema repugnância.
O preposto do Altíssimo, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe amparar uma jovem que se achava em perigo, mas em breve regressava a cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada em repulsiva conduta moral. E assim, a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana inutilmente, cultivando a ineficiência sob variados pretextos. Todavia, procurando o novo anjo para solicitar-lhe serviço, dele ouviu a exortação de que se fizera merecedora. Minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra. Oh, e por quê? Indagou perplexa. Não mereço abeirar-me da vida mais alta? Seus olhos estão cheios de malícia, elucidou o ministro tolerante. E para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Calou-se o mestre por minutos longos. Depois concluiu, sem afetação: quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Os circunstantes entreolharam-se espantadiços, e a oração final do culto doméstico foi pronunciada enquanto lá fora a lua muito alva, desfazendo a treva noturna, simbolizava radioso convite do céu ao sublime combate pela vitória da luz. Nessa lição, Jesus, através de uma parábola, como ele sempre é exímio nesse tipo de ensinamento, ele nos traz uma preciosa lição através desta mulher piedosa, porém ainda muito seletiva em relação ao bem. Jesus aqui está nos mostrando que aqueles que desejam ser trabalhadores do bem, aqueles que desejam caminhar na seara de Jesus, através do auxílio de si mesmo e auxílio àqueles irmãos que necessitados, tem que estar apto e tem que estar a serviço onde for chamado, onde o trabalho necessitar dele, onde precisarem dele, ali ele deve estar. E principalmente a ter contato com os nossos irmãos doentes, porque o próprio Cristo nos disse que ele não veio para os sãos, que ele veio para os doentes, que os sãos não necessitam dele, mas sim os doentes. Então, não é para que nós esperemos que as pessoas que nós íamos auxiliar, aqueles que necessitam do auxílio do bem, que eles sejam espíritos de luz, que eles sejam pessoas já evoluídas e que estejam em condições melhores. Não, porque senão não necessitavam do nosso auxílio, seriam eles estarem praticando o auxílio. Então, como Jesus veio para os doentes, ele veio também através dessa lição para nos mostrar que os nossos irmãos doentes, como nós todos somos, estão em todos os lugares, principalmente nos lugares mais, digamos, impuros pelo nosso conceito social. E naquela época, as pessoas eram bastante preconceituosas e também são hoje. E a gente tem inúmeros exemplos de homens bons, de mulheres boas, que fizeram a sua bondade independente do local onde elas eram chamadas, onde eles eram chamados, convocados
Ali eles estavam, realizando aquilo que fosse necessário ser realizado. E como os benfeitores sempre nos ensinam, floresças onde flores, plantado onde estiver. Muitas vezes os nossos grandes desafios, as nossas batalhas, estão nos nossos lares, com as pessoas que convivem conosco próximo a nós. Às vezes os embates externos conosco mesmo, porque muitas vezes a gente se acha numa condição melhor do que a gente realmente está, melhor do que realmente a gente é. E Jesus aqui mostra que essa mulher, apesar de se candidatar ao trabalho do bem, considerando-se já uma pessoa em condições de auxiliar, mostra através das suas inúmeras negativas de auxílio, pelo preconceito que ela própria trazia, pela maldade que ela própria trazia no olhar, a não execução dessas atividades necessárias, o não êxito dessas ações benéficas, mostrando para nós que muitas vezes a maldade, ela não está no outro, a maldade está em nós. O outro apenas reflete como um espelho aquilo que trazemos dentro de nós. Se uma situação ou se alguém nos demonstra algo não tão nobre e a gente às vezes vê determinada situação e a gente traz uma certa repulsa pela situação ao invés de trazer uma certa compaixão, uma pessoa, por exemplo, drogada, viciada, uma pessoa bêbada, às vezes caindo pela rua, se não transparece da gente um sentimento de compaixão, sinal de que a maldade também está em nós. Ah, mas por que foi beber? Por que foi se usar droga? Esses julgamentos, às vezes a gente vê as pessoas tendo determinados atos doentes e a gente se depara mais no julgamento das atitudes delas do que no motivo porque elas estão naquela condição, no motivo porque às vezes nos ofende, às vezes falam coisas que não deveriam falar, mas porque isso também é um sentimento que elas não estão em acordo com elas não estão também muitas vezes bem com elas. Pode ser que muitas vezes sim, o nosso comportamento também esteja equivocado, porque nós somos humanos e a gente pode sim falhar nos nossos comportamentos. Mas pode ser também que às vezes o exagero nas ações, na reprimenda, na forma como as pessoas falam com a gente, nas ofensas verbais, é o descontrole emocional daquela pessoa que fala daquela forma. Porque há várias formas da gente se comunicar e expressar aquilo que a gente está sentindo. E quando a gente não está bem com a gente mesmo, algo não está bem, não está em acordo, a nossa tendência sempre é o desequilíbrio, o descontrole. Então, se alguém ofende, se alguém maltrata, se alguém comete algum ato de violência, é porque ela não está bem com ela mesma. Ela carrega algum sentimento, algo que faz aflorar nela toda essa violência, toda essa raiva, esses problemas emocionais que são decorrentes do próprio ser humano, daquela pessoa que fala. E às vezes a gente, na condição de mais quem julga do que de quem vê com um olhar caridoso, piedoso, realmente, a gente se perde e perde as oportunidades de auxiliar quando são necessários do nosso auxílio. Muitas vezes também a gente quer escolher situações, fala assim, eu quero ser trabalhador da seara espírita, por exemplo, a nossa religião, ser trabalhador da igreja católica, ou ser trabalhador evangélico, ou fazer caridade, ou sei lá. Às vezes a gente quer fazer o bem, quer fazer caridade, quer se colocar nessa condição de quem auxilia, mas a gente quer escolher o que a gente vai fazer. E aprendi isso na nossa casa, as duras penas,
Porque logo quando a gente chega, a gente vem cheio de exigências, e toda criança, que somos nós, que sou eu também, a gente vem com cheio de restrições. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Quando na verdade, quem realmente quer auxiliar faz aquilo que é necessário ser feito. E não apenas aquilo que gosta, e não apenas aquilo que quer, mas aquilo que precisa ser feito. Eu me lembro que logo quando eu cheguei, eu não queria fazer uma atividade na casa. Eu era candidata a trabalhadora. E aí os benfeitores não me autorizaram a me tornar trabalhadora. E eu fiquei durante um ano em várias atividades, inclusive nessa atividade que eu não gostaria de realizar. E aí depois, verificando o aprendizado, foi me esclarecido também, como um aprendizado, uma experiência, que a gente está onde necessita estar. Já que a gente quer servir, nós é que necessitamos servir, nós é que necessitamos do Cristo. O Cristo não necessita de nós, Deus não necessita de nós, somos nós que necessitamos. Já que agora que ainda somos doentes, mas doentes em reabilitação, e cada trabalho é uma oportunidade de se reabilitar, porque traz experiências, traz inúmeras situações em que eu vou olhar para mim mesma, as minhas inferioridades, as minhas imperfeições e aquilo que eu necessito trabalhar em mim para tornar-me uma pessoa melhor, para fazer a minha reforma íntima. E essas oportunidades muitas vezes são passadas por nós e a gente perde a grande chance por escolher o que a gente quer fazer e não aquilo que a gente necessita fazer. Mesmo porque cada situação de auxílio que chega até você é aquela situação que você já tem condições de realizar. Seja porque você já tem uma experiência ou algum aprendizado naquela situação, e Deus então te coloca uma prova, um teste para saber se você realmente vai saber auxiliar o outro naquilo que você fez na sua vida, ou aquilo que você tem de teoria, você vai saber colocar em prática. E também muitas vezes é uma situação que você ainda está passando e que, auxiliando ao outro, você vai ouvir aquilo que você está sugerindo, porque sugerir para outra pessoa às vezes é mais fácil do que para sugerir para nós mesmos. E às vezes a gente tem a resposta ao falar para os outros. Então aqui nessa parábola, essa irmã não estava habilitada, não estava pronta ainda para auxiliar ao outro. Era necessário que ela fizesse a sua reforma íntima, a sua reforma interior, tirando dela, da visão dela do mundo, essa maldade. A maldade de ver as situações, ver as pessoas que necessitam, e sempre um olhar de julgamento, um olhar impiedoso, um olhar preconceituoso, e não o olhar daquele que necessita. E a gente tem inúmeros exemplos de irmãos que inclusive foram em presídios, foram em casas de prostituição auxiliar. A gente tem grandes homens que tiveram esse papel tão bonito de auxiliar naquilo que eles podiam as pessoas de diversas situações e diversas formas, demonstrando que todos somos filhos de Deus, todos necessitamos de auxílio, como nós já dissemos na nosso Evangelho no Lar passado. Mesmo aqueles que não pedem auxílio também necessitam, não foi isso que a gente aprendeu? Então, já que todos necessitam de auxílio, inclusive nós temos que estar também sempre preparados
a auxiliar naquilo que a gente já tem condições, nem que seja a nós mesmos. Primeiro, nos preparando, fazendo a nossa reforma íntima, tirando dos nossos corações, dos nossos sentimentos, aquilo que não nos cabe mais, aquilo que é incompatível com os ensinamentos do Cristo e aquilo que a gente precisa reformar em nós para poder auxiliar ao outro. A nossa visão turva a respeito da vida do mundo e das pessoas. Então, que possamos aprender com essa história que, primeiro, se eu estou disposto a servir, que eu possa servir naquilo que Deus precisar de mim e não apenas naquilo que eu quero. Porque muitas vezes o que eu quero, aonde eu quero, não é onde Deus precisa de mim. E quem verdadeiramente quer servir, faz aquilo que necessita ser feito e não aquilo apenas que quer fazer, porque isso é do ego. Isso é uma vaidade nossa ainda quando estamos escolhendo a forma como a gente quer ajudar. Aquele que realmente quer se tornar um servidor, serve indistintamente onde Deus necessita do seu auxílio. Então, que nós aqui, como disse Jesus, quem demora na contemplação do mal, quem demora muito vendo apenas o mal nas situações, não está em condições de fazer o bem. Então, quem se perde muito no mal, ainda não está em condições de fazer o bem, porque ainda há muita maldade dentro de si, necessitando mudar a sua visão primeiramente, para depois fazer o bem. E o primeiro bem que a gente faz é a nós mesmos, a nossa reforma íntima. Então, vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre, Pai de amor e de bondade, agradecemos, Senhor, imensamente a oportunidade do Evangelho, a todos que se fizeram presente. Agradecemos o amparo que sempre recebemos e que nunca nos é negado. Agradecemos todo o auxílio, todo o amparo dos nossos irmãos, da equipe espiritual do SESB, dos nossos benfeitores, e a todos aqueles que se fizeram presentes, sejam por qualquer laço que nos une. Que a equipe espiritual possa ir até os lares que nos ouvem, realizar a limpeza psíquica desses lares, bem como dos seus moradores, restaurar a energia e o equilíbrio, fluidificando a água com aquilo que necessitam e amparando naquilo que todos necessitam. A gratidão, Pai, pela oportunidade do Evangelho, que assim seja. Gratidão, queridos irmãos, pela presença de todos, que tenham todos uma excelente semana e espero todos na próxima segunda, se Deus quiser. Até lá, grande abraço.